Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, e também todos vocês, queridos, que nos assistem através do YouTube, mesmo que sejam de outras igrejas ou não pertençam a outras igrejas, mas que amam a palavra de Deus. São todos muito bem-vindos e sejam as suas famílias ricamente abençoadas. Nós estamos nesta mensagem matinal de domingo, trazendo motivos de oração, e eu quero convidar você, se você tiver pedidos de oração, se você tiver gratidão que você gostaria de compartilhar, você pode ligar para o telefone 3283-6047, pode falar com a Kátia, principalmente nas segundas, quartas e sextas, e ali compartilhar estes pedidos ou motivos de gratidão, e nós vamos estar orando aqui por esses pedidos e gratidões aqui no nosso culto, no nosso momento de oração, ok? Nós estamos agradecendo os aniversários de Beth e André, de casamento, de Rejane, de Rosicleia, de Raquel, de Rafael. Nós estamos pedindo pela saúde, pela cura de Juliana, Rejane, Marilac, Janice, Agnello, Antônio. Narcélio está melhor. Continuamos orando por Heraldo. Heraldo continua entubado com Covid, mostra alguma melhora, precisamos orar. Vamos orar pela Márcia Menezes também e por todos os demais enfermos. Vamos lembrar de estar orando pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários. Temos tido muitos pastores acometidos de Covid e alguns deles têm falecido, e isso tem sido motivo, logicamente, de tristeza. Nós precisamos orar pelos pastores, pelos missionários, pedir a Deus a bênção dele, a proteção dele. Vamos estar orando pela vacinação no nosso país, pedindo a imunização do nosso povo, que Deus abençoe, que haja um trabalho eficiente, que haja uma cooperação de todos os governantes para que isso aconteça de forma humana, eficiente, eficaz. Precisamos pedir muito pelo nosso país. Lembre-se sempre de orar pelo seu país, orar pelos governantes, independente da sua convicção ideológica. Ore pelo país, ore para que se faça a vontade de Deus. Quero lembrar algo muito bom, muito importante. Nós estamos chegando na Semana Santa, no domingo da morte de Cristo, na sexta-feira, e no domingo da ressurreição. E é uma data extremamente importante para nós cristãos. E no domingo, pela manhã, nós vamos ter um lindíssimo musical, especialmente para você assistir e para você enviar convite para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Você vai receber um link, mande esse link para eles como se fosse um cartão convite, para que no domingo pela manhã muitas pessoas estejam assistindo este musical, sendo atingidos pela palavra de Deus através da música. Aliás, nós vamos agora ter um momento em que nós vamos passar uma palhinha desse musical para você. Isso será no domingo, dia 4 de abril, pela manhã, às 10h30, no culto matinal. É o domingo da ressurreição. Vai ser assim, perto da hora em que Jesus caminhou com aqueles dois no caminho de Emaús. Lembra dessa história linda? Pois é, mais ou menos naquela hora ali nós vamos estar assistindo o musical. Então, agora nós vamos ter uma palhinha do musical e logo depois nós vamos ter o nosso momento de cânticos e vamos cantar, louvar a Deus. Vamos lá, Kleber vai mostrar para vocês.
Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto da manhã aqui na Igreja Batista da Freguesia. Hoje vão perceber que estamos fazendo naquela modalidade estreia e não de fato no ao vivo. Todos têm acompanhado o aumento dos números da Covid, todas as determinações e decretos com relação a esse tempo. Então estamos aqui fazendo nesse modo antigo. O pastor Rogério está em casa, gravou uma mensagem para a gente também. A gente vai aqui louvar ao Senhor nesse momento com você. E daqui a pouco vamos acompanhar uma mensagem direta do pastor Rogério lá da casa dele, tá bom? Vamos cantar ao Senhor e declarar: abra, Senhor, os meus olhos. Amém? Brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abra, Senhor. Abra, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo, exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 eu quero te ver, Senhor. Santo, 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 eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Eu quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, exaltado, exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando
nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, 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 eu quero te ver, Senhor. Santo, 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 eu quero te ver, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus e porque nunca desampara, Senhor, os seus filhos. Muito obrigado porque no momento de aflição, de preocupação, nós podemos confiar em Ti, nós podemos olhar para Ti e esperar
no Teu tempo, Senhor. Dá-nos paciência para enfrentar essas dificuldades, Deus. Que possamos sempre lembrar da Tua soberania, da Tua onisciência, Deus, no momento de tribulação, Pai. Ó Deus, nos ajuda a confiar em Ti cada vez mais, que a gente possa buscar ao Senhor na Tua palavra, através da oração, através de tudo aquilo que nos afasta do pecado, Senhor, e que naturalmente nos aproxima de Ti, Deus. Cuida do nosso coração, Senhor. Sonda o Teu povo, Pai, espalhado por todo esse mundo, que nesse momento pode, porventura, ter a sua fé abalada, Senhor. Toca no coração dessas pessoas, Pai. Toca na mente dessas pessoas, Senhor, e ajude-as a lembrar que o Senhor é Deus, em tempo e fora de tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de Te servir e de poder confiar em Ti. Nos ajuda a fazer isso a cada dia. No momento de alegria, que a gente possa entender que o Senhor tem mão nisso também, não é só pelo nosso braço. E no momento de aflição, que a gente possa lembrar que o Senhor está ali, que não estamos sozinhos em nenhum tempo. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Abençoa a vida do pastor Rogério agora também, nessa mensagem que ele vai trazer, que possa tocar os nossos corações, que a gente possa estar preparado para ouvir também. Te pedimos por isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente se vê mais tarde, então, no culto em família, a partir das 7h30 da noite. Às 3 da tarde tem EBD Kids. Então, se você tem criança aí, não perca a EBD Kids através do aplicativo Zoom. O link está disponível lá no nosso grupo de informações, mas você pode também procurar a mim, ou procurar o irmão Milton Bahia ou o Jonathan para se informar a respeito da EBD Infantil, tá bom? Até mais. Muito bem, que coisa boa. Tivemos a chance de ver um pedacinho do musical. Olha como vai ser lindo esse musical, uma produção linda e também muito espiritual, não é? E é muito importante que você convide pessoas. É uma forma de você testemunhar da morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos agora orar, pedir as bênçãos de Deus para este momento aqui da pregação do Evangelho. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos unja com Teu Santo Espírito, para que nós possamos trazer a mensagem de acordo com a Tua vontade. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje teremos uma mensagem e eu gostaria muito que você estivesse muito atento a essa mensagem. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos hoje ter a nossa mensagem baseada num texto aqui de Gênesis 28. Abra aí, Gênesis 28 na sua Bíblia, ok? Achamos aí? Perfeito. Quero falar hoje sobre sonhos e sobre novas chances. Sonhos e novas chances. Bom, né? Um título agradável, um título cheio de esperança. E a gente fica se perguntando, Senhor, será que eu posso sonhar numa situação desta que vivemos? Será que eu posso ter a segurança de novas oportunidades? Senhor, eu quero sonhar, eu quero pedir que me mostre novas oportunidades. Quando a gente deseja um sonho, deseja uma nova oportunidade, nós nos lembramos um pouco das nossas famílias, porque sonhar e desejar novas oportunidades, isso também está dentro do nosso temperamento, dentro do nosso jeito de encarar a vida também. E nós temos um certo jeitão e nós encaramos a vida de uma forma muito calcada na experiência familiar que nós vivemos. Tanto que eu vou utilizar para ser o texto base desta palavra uma história de família. As histórias de todos nós, as suas histórias, a minha história, todas as histórias
passam por uma história de família. Há histórias de famílias boas, há histórias más, há histórias de famílias felizes e há histórias tristes de família. Há histórias de família que passam por uma existência em que houve respeito, respeitável. Mas há histórias de família que passam por situações de abuso, situações ocultas. Há histórias de famílias que são cheias de personagens, muitos personagens, famílias muito numerosas, mas há histórias de famílias com uma, duas pessoas apenas, solitárias até. Mas todos nós temos histórias familiares que de alguma forma nos construíram. Uma história sempre com erros e com acertos. Toda história de família tem erros e acertos. Todas elas. Se alguém quer mostrar uma história de família perfeita, pode estar certo que essa história não é real. Todas as famílias têm uma certa modulação, né? Com erros e com acertos. Uma história que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, que será a base da nossa pregação, uma história com erros e acertos. Uma história com novos propósitos, e isso é muito bom. Uma história de relacionamento com Deus, uma história também de sonho e uma história de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Eu vou comentar com vocês a história de Rebeca e Isaac, que eram os pais. Isaac, como vocês sabem, era o filho de Abraão, e Rebeca e Isaac tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Interessante que esse casal, Rebeca e Isaac, cometiam um erro clássico e muitas vezes acontece em famílias. Eles tinham preferências por filhos. Rebeca tinha uma preferência por uma preferência por Jacó. E Isaac aparentemente tinha uma preferência por Esaú. Também Esaú e Jacó tinham uma situação que não era boa, que era o fato de que eles brigavam muito. A Bíblia já descreve Esaú e Jacó brigando dentro do ventre da mãe. No decorrer da história desses 2 rapazes, Esaú e Jacó, eles foram crescendo, vivendo as suas histórias e a sua história familiar. E quando eles já estavam adultos e seus pais estavam já bastante idosos, principalmente Isaac, seu pai, já bastante idoso, já estava velho, já estava cego, ele não tinha mais uma percepção muito apurada. E então Jacó pregou uma peça no seu pai. E pregando essa peça no seu pai, ele conseguiu usurpar os direitos de Esaú, que eram os direitos do filho mais velho. Ele fez com que seu pai, já velhinho, já cego, com uma percepção comprometida, pensasse que Jacó era o filho mais velho e não Esaú. E então Jacó recebeu a bênção do filho mais velho sobre si. E eu vou convidar você que nós comecemos a ler aí primeiro em Gênesis 27, nos versículos 34 e 35. E nós vamos ver o seguinte, que Esaú, no final do versículo 34 de Gênesis 27, diz assim: Pai, me abençoa também a mim, meu pai. E respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente ou maliciosamente
e tomou a tua bênção. Quando isso aconteceu, a história conta que Esaú, o filho mais velho, que foi enganado, ficou muito irado, muito irado. Jacó foi desonesto com ele. E então, tão irado ficou Esaú, que Jacó teve que fugir da sua terra, teve que se ausentar da sua família. E a história que nós vamos ler trata justamente disso, da fuga de Jacó. Então abra aí sua Bíblia, Gênesis 28, dos versículos 10 a 22. Pronto? Ok? Então nós vamos ler agora Gênesis 28, de 10 a 22, que diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado em certo lugar, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Muito bem, lido esse texto, este sonho de Jacó, vamos pensar o que nos ensina essa história de Jacó. O que nos ensina essa história de Jacó também com relação à possibilidade de sonharmos, a possibilidade de termos nova chance, novas oportunidades na nossa vida, diante dos erros que porventura nós possamos cometer, porque todos são pecadores, não é? Então, primeiro nós vamos caminhar nos versículos 10 e 11, que nos mostram o seguinte: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Primeira coisa que nós aprendemos é que grandes crises podem gerar também grandes oportunidades e podem gerar também grandes mudanças positivas na nossa vida. O grande ego de Jacó queria
que ele tentasse ter tudo de todos. Jacó era egoísta. E ele queria tanto ter tudo, inclusive aquilo que era de direito do seu irmão, que ele acabou com absolutamente nada. Vocês observem que essa fuga de Jacó o levou a uma situação em que ele realmente não tinha nada. Parece que ele fugiu de forma tão rápida, tão amedrontada, que ele não levou nem uma sacolinha com nada, porque quando ele chegou aí em Harã, tudo que ele poderia ter para recostar a cabeça era uma pedra. Ele não tinha uma túnica para dobrar, não tinha uma peça de roupa, não tinha nada. E ele tinha apenas, então, a pedra, a sua própria necessidade de mudar e a sua necessidade de seguir em frente. Não tinha nada. Essa viagem que a Bíblia nos descreve, de Berseba até Harã, não era uma viagem pequena. Era uma viagem que estima-se teve um percurso de 750 quilômetros. É muita distância. Uma distância mais ou menos como daqui a Curitiba, do Rio de Janeiro a Curitiba. Era uma viagem naquela época por aquelas estradas tortuosas a pé, que demoraria de 20 a 30 dias. Jacó teve tempo para refletir. Jacó teve tempo para pensar. Jacó certamente sofreu nessa viagem, a ponto de não ter mais do que uma pedra para deitar a sua cabeça. Tempo de reflexão, tempo de mudança. Queridos, às vezes nós passamos por situações difíceis e até maldizemos essas situações. Ninguém quer passar por situações difíceis, mas as situações difíceis devem ser tempos de reflexão na nossa vida, tempos de fazer mudanças positivas na nossa vida. Quando as coisas estão tranquilinhas, normalmente nós nos acomodamos, mas é a própria necessidade, a própria luta que nos traz reflexão. E o texto diz que quando Jacó chegou naquela situação ali de Harã, era o sol posto, ou seja, havia anoitecido, o sol já havia se posto. Na realidade, essa expressão sol posto, naquela linguagem daquele tempo, tinha um outro significado. Quando se falava que era uma situação de sol posto, isso representava o fim de uma etapa. Isso significava que o passado ficou para trás. Isso significava que viria um novo tempo. E essa é uma das coisas interessantes quando nós temos oportunidades na vida. O passado já foi. O passado já foi. O presente já acabou no momento em que nós falamos nele. Mas o futuro está em branco. Nós sempre podemos escrever uma história nova. Isso sugere que Jacó chegou ali após uma profunda reflexão. É claro que ele viveu as experiências do passado, viveu a sua história em família, que tanto marca as pessoas, a você e a mim. Mas agora era tempo de vir um novo tempo na sua vida. E tudo que restou ali para Jacó foi uma pedra como travesseiro. Você já imaginou como deitar sobre uma pedra deve incomodar, deve ser desconfortável, deve ser áspera, deve ser fria, deve ser dura, pesada. E aquilo podia muito bem representar toda a experiência vivida no passado por Jacó. Seu passado era uma pedra dura, fria, áspera, pesada, uma pedra. Por vezes as nossas falhas, as nossas experiências ruins são uma pedra no nosso sapato, não é verdade?
damos uma topada nas más experiências do nosso passado. A pedra do que sobrou do seu passado estava ali representada, naquela pedra em que ele, cansado, com o sol posto, tentava dormir um pouco e recostar a sua cabeça. Mas o que fazer com a pedra do nosso passado? Vamos pensar nisso lá na frente. Vamos seguir com a leitura e vamos agora pensar naquele sonho que esse homem teve, o sonho de Jacó. Isso está do versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: Jacó sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó recebeu um sonho dado por Deus. Aquilo não foi um sonho casual, né? Às vezes nós temos sonhos que não têm nenhum significado importante, mas muitas vezes Deus nos fala através dos sonhos. Deus tem recados para nós, né? Nós já vimos isso na Bíblia muitas vezes. Aquele foi um sonho dado por Deus. O versículo 12 apresenta uma escada que tocava o céu, e por aquela escada subiam e desciam anjos, né? Quando nós pensamos na representação dessa escada, uma escada que toca o céu, que nos liga ao céu, não há como não pensar em Jesus. Jesus é a ligação entre o homem e Deus, a ligação entre a terra e o céu, é Jesus. Certa vez Tomé perguntou a Jesus: olha, qual é o caminho? E Jesus disse: puxa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus é a escada. Jacó estava sonhando com a própria representação do Cristo. O texto vai caminhando e no versículo 13 diz assim: perto dele, ou seja, perto de Jacó, estava o Senhor. Apesar de tudo o que Jacó tinha vivido, apesar das falcatruas que Jacó tinha provocado, e a palavra Jacó significa aquele que é usurpador, aquele que é mentiroso, embusteiro, enganador. Apesar disso, perto dele estava o Senhor. Isso é a própria representação da graça de Deus. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é justamente aquele favor que você e eu não merecemos, mas Deus continua perto de nós, perto de nós. Essa é a própria nova chance, a nova oportunidade da vida, a graça. Sabe, queridos, é tão lindo ver que o Evangelho, o cristianismo é a religião da segunda chance, daqueles que já haviam perdido tudo, mas que agora têm a segunda chance da sua vida, porque o Senhor permanece perto de nós. O texto nos mostra que Deus havia feito uma promessa ao avô de Jacó, e essa promessa havia sido estendida a Isaque, o pai de Jacó. E agora essa promessa se estende ao próprio Jacó numa terceira geração. Você gostaria de ver comigo a promessa que foi feita lá para o avô? Deixa marcadinho aí Gênesis
28, vem comigo a Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, avô de Jacó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Queridos, que nova chance maravilhosa! Não importou o que Jacó tinha feito na sua vida, não importou o tamanho das pedras do seu passado, mas o Senhor derramou graça sobre ele. O Senhor nos dá sonhos, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá novas chances, historicamente, desde o início do mundo. E aí a gente fica se perguntando, seguindo essa história, por que nós podemos ter sonhos com Deus? Por que nós podemos desfrutar uma nova chance? Uma nova chance. E aí nós vamos ver coisas maravilhosas. O versículo 14 nos mostra que há bênção para a família. O versículo 15 nos mostra que o Senhor não nos desampara, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido, ou seja, as promessas. O versículo 16, que ainda quando nós despertamos, veja o que diz aqui: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Ainda que nós despertemos, o Senhor está conosco. Porque às vezes nós sonhamos coisas maravilhosas, né? Temos sonhos maravilhosos e a gente se vê numa situação tão linda e tal, mas de repente quando a gente acorda, a gente vê que aquilo não era verdade, era só um sonho. Mas é interessante que quando nós sonhamos os sonhos de Deus, ainda que nós despertemos, o Senhor está conosco, ainda que nós não saibamos. O texto diz exatamente: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. O versículo 18, então, vai nos mostrar algo muito importante, dentro do intuito de nós sonharmos os sonhos de Deus e de nós buscarmos novas oportunidades na nossa vida. Versículo 18 nos diz assim: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Primeiro, pensar no que significa erigir um altar e entornar azeite. Essa forma de adorar a Deus no passado, entornar azeite, significava um sacrifício de libação. O que ele fez foi pegar a pedra que podia estar representando os males do seu passado, a dureza, a aspereza, as dores do seu passado familiar, do seu passado pessoal. E ele pegou aquela pedra, aquelas dores, as dores do passado, e fez daquela pedra um altar para adorar a Deus. Como quem diz assim: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, as minhas possibilidades são essas, pequenas que são, falhas que são, essa pedra. Mas a pedra da minha vida, a pedra do meu passado, com ela eu faço um altar a Ti e faço uma adoração a Ti. Isso é algo que nós precisamos pensar. Ainda que nós tenhamos pedras no nosso passado,
é importante que nós dediquemos tudo que somos, tudo que temos a Deus. Mesmo que as pedras do nosso passado não sejam boas, não sejam bonitas, são as nossas vivências, nós fazemos um altar e dedicamos a Deus. Dedique a Deus o seu passado, até mesmo aquele passado que você quer esquecer, até mesmo aquele passado que você quer superar, corrigir. As pedras do seu passado, ponha no altar do Senhor. Faça isso. Ponha no altar do Senhor. Traga as pedras do passado e dedique-as a Deus. Dedique-as todas a Deus. O versículo 20 e 21, caminhando para o final, vão nos ensinar ainda algo maravilhoso. Veja o que acontece aqui. Diz o texto que fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. É interessante que a gente vai observando que mesmo que Jacó tenha sofrido uma transformação, tenha feito uma grande reflexão, tenha tirado conclusões aqui bastante interessantes, como quando ele diz assim: olha, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele passou a ter uma sensibilidade, uma percepção de Deus. Jacó não estava em posição de barganhar nada com Deus. A posição dele seria uma posição de quebrantamento diante de Deus de todas as pedras do seu passado. Mas ele, dentro da sua conclusão, ele tem um sentimento também lúcido das suas reais necessidades para viver o sonho de Deus, para ter a sua nova chance. O texto mostra que ele precisava apenas do básico. Senhor, eu preciso de pão, de roupa, ou seja, do básico, preciso da paz e preciso do Senhor sendo meu Deus. É tudo do que eu preciso. Alguém pode dizer assim: mas isso é simples demais. Tudo que a gente precisa para ter sonhos e para ter uma nova chance de felicidade debaixo da mão de Deus é o básico, é o pão, é o cotidiano, são as questões básicas cotidianas, é a paz e é a presença de Deus conosco. É só isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós vivemos um tempo de pessoas com as mais variadas condições financeiras e econômicas. Mas, nitidamente, muitos dos que têm muito são infelizes e alguns são felizes. Mas muitos dos que têm pouco são felizes e alguns não são felizes. Não é a sofisticação do que temos que vai nos assegurar a realização dos nossos sonhos, nem a obtenção das nossas segundas chances. Mas é a simplicidade da vida da família na presença de Deus. E eu vou convidar você para que você abra sua Bíblia aí em Salmos 128. Aqui é uma descrição de uma família feliz, mas é impressionante como eles têm tão pouco, mas têm o essencial de Deus e são tão felizes. Olha o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado ou feliz será aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da casa será como uma videira frutífera, teus filhos como brotos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Esse homem e esta família aqui desse texto, eles têm apenas o essencial. Tem um marido que é provedor da sua casa e que, segundo o texto,
teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que trabalha com as suas mãos, que ganha o pão, tem uma esposa no interior da casa, feliz como uma videira frutífera, tem filhos ao redor todos de uma mesa. Notou que o único bem material que é apresentado nesse texto da família feliz é uma mesa. Só tem uma mesa, não mostra nada mais de luxo, não mostra peças valiosas, não mostra grande quantidade de bens, mas tem uma família de gente que teme ao Senhor, de gente que anda no temor do Senhor, e todos em volta da mesa, e eles têm pão advindo do seu trabalho. E o texto promete, eles serão bem-aventurados. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, veja os filhos dos teus filhos. Eles são longevos, ou seja, pessoas que têm vida longa, pessoas que têm felicidade, pessoas que têm uma família, pessoas que têm temor a Deus, vivem segundo a sua vontade, ganham o seu pão e são felizes. Queridos, nós não precisamos de muito para que sejamos felizes. Como diz esse texto aqui, do pão, do básico, da paz e do Senhor sendo o seu Deus. O último versículo desse texto, que nos fala sobre como ter um sonho, como ter uma segunda chance, diz assim: e a pedra que eu erigi, ou que eu construí como uma coluna, ou como um altar, diz Jacó, será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Daquela pedra do seu passado, má ou boa, experiências ruins ou boas, histórias familiares, histórias de vida, acertos ou erros, aquela pedra, faça dela um altar na sua vida. Traga para Deus. Quais são as pedras da sua vida do passado? Talvez ninguém saiba, mas você sabe. Você sabe. O que eu digo para você, pegue as pedras do seu passado, as pedras duras, nas quais você de vez em quando deita na sua memória, e traga para Deus. Faça um altar para Deus. O texto diz que aqui será a casa de Deus. Olha, queridos, às vezes a gente pensa que a casa de Deus é só a igreja, só lá no templo. A casa de Deus será aqui, ali, acolá, onde você estiver cheio do Espírito Santo de Deus com a sua família, ali é a casa de Deus. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei. E aqui o dízimo não representa necessariamente ou exclusivamente o dinheiro do dízimo, não. O dízimo aqui tem a representação da fidelidade. Jacó finalmente se reconcilia com Deus e faz um pacto de fidelidade com Deus. Fidelidade permanente. Fidelidade na promessa de que estará sempre ao seu lado. E Deus lhe dará um sonho, e Deus lhe deu uma nova chance. E esta promessa que chegou até Jacó é a mesma promessa que chega até nós. O Senhor tem para nós sonhos, e o Senhor tem para nós novas chances. Eu quero convidar você agora a que você ore comigo. Eu não sei quais são as pedras da sua vida. Que pedras ficaram no passado ou ainda se arrastam presa aos seus tornozelos, ou sobre as quais você de vez em quando deita a sua cabeça e ela é áspera e dura e fria e fere você. Mas uma coisa eu sei, que se você trouxer a sua pedra e colocar no altar de Deus e entregar a Deus, Ele vai lhe dar sonhos e Ele vai lhe dar novas oportunidades. Vamos orar? Feche seus olhos.
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, eu te suplico que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão assistindo essa mensagem e que de alguma forma essa mensagem possa tocar os seus corações e elas possam buscar as pedras do seu passado, frias, ásperas, duras, ferinas, e possam, Senhor, dedicar a Ti, trazer e colocar no Teu altar, Pai. Tem misericórdia, perdoa-nos, Senhor, nos dá a paz, Senhor, que nós possamos de forma simples, ter sonhos, Senhor, experimentar novas chances, novas oportunidades na sua vida, pela sua graça, pela graça do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por todos nós. E há graça aos pés da cruz, Pai, para todos nós, eu sei disso. Senhor, transforma as pedras duras do nosso passado em altares, Senhor, para bendizer o Teu santo nome. Tudo isso, Senhor, eu te peço, ainda clamando, Senhor, que o Senhor abençoe os aniversariantes, que o Senhor abençoe e cure aqueles que estão enfermos, que o Senhor abençoe as nossas autoridades. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, do nosso país. Tanta corrupção, tantas tramóias, tanta desonestidade, Senhor, tem misericórdia. Abençoa os bons governantes, Senhor. Enche o Senhor da Tua presença de sabedoria, Senhor, de ousadia, de proteção, Senhor. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, abençoa o povo que está sofrendo, tem misericórdia, põe a Tua mão sobre o nosso povo, Senhor, retira, Senhor, esta epidemia, Senhor, ensina-nos tudo o que temos que aprender com essa situação também. Abençoa os pastores, os missionários, Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que são mais vulneráveis, Senhor, nos dá sonhos, Senhor, nos dá oportunidades, Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Mais tarde, às 15 horas, nós teremos a nossa escola bíblica dominical Kids para as crianças e vamos nos encontrar lá, ok? Até lá, Deus te abençoe.